Fui humilhada pela minha própria família no casamento da minha irmã, mas o meu marido revelou algo naquela noite que abalou o casamento. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Nunca fui a favorita da minha família. Desde pequena, sempre senti que minha irmã, Bianca, era a queridinha dos meus pais. Eu? Apenas a filha que estava ali, sempre à sombra dela. Enquanto Bianca era mimada e recebia o melhor, eu aprendi a me virar sozinha. Mas o pior ainda estava por vir. O casamento da minha irmã era o evento do ano. Um espetáculo luxuoso, digno de contos de fadas. Meus pais não pouparam esforços nem dinheiro para garantir que aquele dia fosse perfeito. Desde a decoração exuberante até o vestido deslumbrante de Bianca, tudo transbordava riqueza e sofisticação. E eu? Bem, eu só estava lá porque seria feio não convidar a irmã da noiva. A tensão começou logo na chegada. Assim que pisei no salão, senti os olhares enviesados. Meus pais mal me cumprimentaram, Bianca lançou um sorriso forçado e continuou sua conversa com as amigas. Mas nada disso me incomodava tanto quanto a presença do meu marido, Eduardo. Eduardo era um homem de presença marcante. Alto, elegante, sempre impecável em seus ternos caros. Mas ele também era arrogante, frio e fazia questão de me lembrar disso. Nosso casamento não era por amor, pelo menos da parte dele. Eu entrei naquela relação com a esperança de construir algo sólido, mas logo percebi que Eduardo via o matrimônio como uma conveniência. Ele era um empresário bem-sucedido, e eu, uma mulher simples, sem um sobrenome influente. Naquele dia, a humilhação foi além do que eu imaginava. Enquanto os convidados me ignoravam, Eduardo não se esforçava nem um pouco para disfarçar seu desprezo. A cada comentário ácido, a cada olhar de superioridade, ele deixava claro que não me considerava à sua altura. Mas o pior aconteceu no jantar. Eu me sentei em uma das mesas próximas à família, tentando me manter discreta. Mas logo percebi que Bianca e minha mãe trocavam olhares e sorrisos condescendentes. Até que, no meio da conversa, minha irmã, com a voz mais doce e venenosa possível, disse: "Irmãzinha, você sempre foi diferente de nós, não é? Quero dizer, nunca se encaixou de verdade na nossa família. Mas fico feliz que tenha conseguido alguém como o Eduardo, mesmo que seja óbvio que ele está um nível acima de você." Os risos abafados ao redor da mesa me fizeram corar de vergonha. Eduardo, ao invés de me defender, apenas ergueu uma taça de vinho e sorriu de lado, como se concordasse com ela. Meus pais riram, e eu percebi que aquela noite se tornaria mais um capítulo da longa história de desprezo que vivi naquela família. Eu poderia ter levantado e saído. Poderia ter revidado. Mas fiquei ali, engolindo tudo, sentindo meu coração apertar. O que ninguém sabia era que Eduardo escondia um segredo. Um segredo que, quando revelado, mudaria tudo. E naquele momento, mesmo sem saber exatamente o que estava por vir, eu senti que aquela humilhação não seria esquecida. A humilhação daquela noite ainda queimava em minha mente. Mesmo com o salão iluminado e a música suave ao fundo, tudo parecia um borrão de risadas abafadas e olhares de superioridade. Meu estômago se revirava, mas eu mantinha o rosto impassível. Era o que eu sempre fazia. Eduardo continuava sentado ao meu lado, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Ele parecia se divertir com tudo aquilo, girando a taça de vinho entre os dedos, enquanto Bianca e minha mãe trocavam comentários venenosos. A pior parte? Ele não movia um dedo para me defender. Eu queria desaparecer. Naquele momento, um garçom se aproximou para servir mais champanhe, mas sua mão tremia levemente, e a bebida se derramou um pouco na toalha branca da mesa. O silêncio foi instantâneo. Todos olharam para ele com desdém, especialmente Eduardo, que arqueou uma sobrancelha e soltou um suspiro irritado. "Incompetente", murmurou ele, baixinho, mas alto o suficiente para que eu ouvisse. O garçom abaixou a cabeça, envergonhado, e apressou-se para limpar a bagunça. Eu senti algo apertar dentro de mim. Era aquela arrogância de Eduardo, aquela superioridade que ele fazia questão de exibir. Respirei fundo, tentando ignorar. Mas então,
Como se quisesse tornar aquela noite ainda pior, Bianca decidiu me atingir novamente. Ela ergueu sua taça, chamando a atenção dos convidados ao redor da mesa. Um brinde. Ela anunciou, sorrindo maliciosamente. Um brinde ao meu casamento maravilhoso e ao amor verdadeiro. Algo que, bem, nem todos aqui podem dizer que têm, não é mesmo? Todos riram. Senti o sangue ferver. Meus olhos se voltaram para Eduardo, esperando que ele reagisse. Mas ele apenas bebeu seu vinho, indiferente, como se aquilo não o atingisse. A dor daquela constatação foi pior do que qualquer humilhação. Olhei ao redor do salão e, por um instante, pensei no que aconteceria se eu simplesmente me levantasse e fosse embora. E se eu desse as costas para tudo aquilo? O que mudaria? A resposta era óbvia: nada. Minha família continuaria me desprezando, e Eduardo provavelmente nem notaria minha ausência. Engoli em seco. Foi então que uma voz suave me tirou dos pensamentos. Você está bem? Virei-me e vi uma mulher ao meu lado, uma das convidadas. Ela tinha um olhar gentil, mas também curioso. Como se soubesse que eu estava à beira do limite. Sorri sem vontade. Estou ótima, menti. Ela sentiu devagar, mas antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, Eduardo tocou meu braço, puxando-me levemente para mais perto. Vamos dançar, disse, de repente. Fiquei surpresa. Eduardo nunca tomava iniciativas assim. Mas, sem pensar muito, aceitei. Qualquer coisa era melhor do que continuar naquela mesa. Fomos até o centro do salão, e ele pousou as mãos em minha cintura com uma leveza calculada. Mas sua expressão não mostrava carinho ou afeto. Era quase como se estivesse desempenhando um papel. O que está fazendo? Perguntei, desconfiada. Ele esboçou um sorriso frio. Evitando que você faça alguma besteira. Meus músculos se retesaram. Como assim? Eduardo aproximou os lábios do meu ouvido, sua voz saindo baixa e precisa. Você acha que não percebi? Você estava prestes a se levantar e sair. Mas isso não seria bom para mim. Não agora. Minha respiração falhou. Não entendo. Ele sorriu, mas era um sorriso sem calor, não precisa entender. Apenas se comporte. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo dentro de mim dizia que Eduardo escondia mais do que apenas sua frieza habitual. E naquele momento, eu soube que aquela noite ainda estava longe de terminar. Enquanto dançávamos sob o olhar atento dos convidados, meu coração batia acelerado. Eduardo mantinha sua expressão impenetrável, guiando-me como se nada tivesse acontecido. Mas aquele sussurro dele ainda ecoava na minha mente: não seria bom para mim. Não agora. O que ele quis dizer com isso? A música terminou, e ele me soltou com a mesma frieza com que me segurou. Sem dizer mais nada, caminhou até um grupo de empresários que pareciam aguardá-lo. Fiquei ali, sozinha no meio do salão, tentando entender o que estava acontecendo. Eu poderia voltar para a mesa, mas só de imaginar encarar Bianca e minha mãe novamente, senti um nó na garganta. Então decidi sair por alguns instantes para respirar. O jardim do salão estava iluminado por luzes douradas, e o ar fresco da noite era um alívio para meus pensamentos tumultuados. Caminhei até um canto mais afastado, longe dos olhares e cochichos. Foi então que ouvi vozes. Isso precisa ser resolvido logo, Eduardo. Você está brincando com fogo. Meu corpo congelou. A voz vinha de um homem mais velho, alguém que parecia impaciente. Espiei por entre as plantas e vi Eduardo conversando com ele. Diferente de sua habitual expressão controlada, ele parecia tenso. Eu sei o que estou fazendo, respondeu Eduardo, cruzando os braços. Não parece. Se ela descobrir, ela não vai descobrir. A forma como ele disse aquilo, com tanta certeza, me deixou ainda mais intrigada. De quem estavam falando? Senti um frio na espinha. Estavam falando de mim? Antes que eu pudesse ouvir mais, senti uma mão tocar meu ombro. Meu coração disparou.
O que faz aqui sozinha? Eram dos garçons, me olhando com curiosidade. Engoli em seco e dei um sorriso nervoso. Só precisava de um pouco de ar e entendo. Mas, se precisar de algo, estou por aqui. Ele sorriu e saiu, e eu me virei novamente para onde Eduardo estava. Mas ele já tinha desaparecido. Respirei fundo. Voltei para o salão, mas minha mente não conseguia esquecer aquela conversa. O que Eduardo estava escondendo? Quando entrei, Bianca já estava no palco, segurando o microfone. Antes de continuarmos a festa, quero agradecer a todos por estarem aqui nesse dia tão especial. E, claro, quero aproveitar para dizer algumas palavras sobre a minha irmã. Fiquei tensa. Nada de bom sairia disso. Ela sempre foi, digamos, diferente de mim. Enquanto eu sonhava com um casamento digno de um conto de fadas, ela nunca foi exatamente uma princesa. Os risos ecoaram pelo salão. Mas, pelo menos, ela conseguiu um marido rico. E todos sabemos que, no fim das contas, isso é o que importa, não é? Os risos aumentaram. Meu rosto ardia de vergonha. Foi então que, pela primeira vez naquela noite, Eduardo reagiu. Ele se levantou devagar e ajeitou o paletó. Todos se calaram, surpresos com o movimento inesperado dele. Ele caminhou até o palco e tomou o microfone da mão de Bianca. Engraçado, Bianca, começou ele, sua voz carregada de algo que me arrepiou. Você fala muito sobre riqueza, mas será que todos aqui sabem a verdade sobre você? O silêncio no salão era absoluto. Bianca riu, tentando disfarçar o incômodo. Que brincadeira é essa, Eduardo? Ele sorriu, mas era um sorriso afiado. Talvez não seja uma brincadeira. Talvez seja hora de contar alguns segredos. Meu coração disparou. O que Eduardo estava fazendo? E, mais importante, o que ele sabia que eu não sabia? O silêncio no salão era quase palpável. Todos estavam atentos a Eduardo, que segurava o microfone com a mesma confiança fria que sempre o acompanhava. Bianca, por outro lado, parecia desconfortável, o sorriso forçado começando a vacilar. Você quer falar de riqueza, Bianca? Eduardo continuou, sua voz controlada, mas afiada como uma lâmina. Ótimo. Vamos falar sobre isso. Mas, antes, me diga, o que os convidados achariam se soubessem que o casamento dos sonhos que você tanto exibe foi, na verdade, financiado com dinheiro que não te pertence? Um burburinho tomou conta do salão. Bianca piscou várias vezes, como se tentasse processar aquelas palavras. Do que você está falando? Sua voz vacilou levemente, mas ela logo se recompôs. Isso é ridículo. Eduardo sorriu de lado, aquele sorriso cínico que eu conhecia tão bem. É mesmo? Então você não tem nada a dizer sobre a conta oculta no nome do seu noivo? Aquela movimentação financeira estranha que, curiosamente, coincidiu com as despesas deste casamento luxuoso? O rosto de Bianca perdeu a cor. As pessoas ao redor começaram a cochichar, olhares curiosos se voltando para ela e para o noivo, que parecia tão chocado quanto todos os outros. Minha irmã tentou recuperar o controle da situação, soltando uma risada forçada. Eduardo, chega dessa palhaçada. Você está arruinando o meu casamento. Ele inclinou a cabeça, divertido. Eu? Achei que você mesma tivesse feito isso quando decidiu mexer com dinheiro que não era seu. Bianca olhou desesperada para nossos pais, buscando apoio, mas até eles pareciam confusos e nervosos. E eu estava ali, imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. Eduardo estava claramente jogando um jogo perigoso, mas por quê? O que ele ganhava com isso? Antes que alguém pudesse reagir, o noivo de Bianca, Gustavo, finalmente se manifestou. Do que ele está falando, Bianca? Ela virou-se para ele, segurando seu braço. Amor, não é nada disso, eu posso explicar. Mas Gustavo se afastou, os olhos estreitados. Não me chama de amor. Eu quero saber se isso é verdade. Você mexeu no meu dinheiro sem me contar? O nervosismo dela era evidente.
Bianca abriu a boca para responder, mas Eduardo a interrompeu. Deixa que eu ajudo. Sim, Gustavo. Ela usou seu dinheiro, criou uma conta oculta, e isso foi descoberto. Agora, depende de você decidir o que fazer com essa informação. A confusão tomou conta do salão. Convidados se entreolhavam, alguns claramente se deliciando com o escândalo inesperado. Minha mãe, que até então estava calada, se levantou furiosa. Eduardo, você passou dos limites. Ele a encarou sem se abalar. Eu? Só trouxe à tona a verdade. Vocês gostam tanto de julgar e humilhar os outros, mas não aguentam quando a verdade inconveniente aparece, não é? Minha mãe estava vermelha de raiva, e Bianca, desesperada, olhava de um lado para o outro, tentando encontrar uma saída. Foi então que algo inesperado aconteceu. O noivo tirou a aliança do dedo e jogou na mesa. Eu não vou me casar com uma mentirosa. Bianca arfou, correndo atrás dele, mas Gustavo já estava deixando o salão, acompanhado de seus pais, que o puxavam apressadamente. Os convidados estavam chocados. O casamento que deveria ser um espetáculo de perfeição estava desmoronando diante dos olhos de todos. E Eduardo? Eduardo apenas ajeitou o paletó, satisfeito. Foi então que percebi, ele tinha planejado isso. Desde o momento em que me puxou para dançar, ele já sabia o que estava por vir. Ele sabia do segredo de Bianca e escolheu aquele momento para expô-lo. Mas por quê? Virei-me para ele, tentando encontrar uma resposta em seu olhar. Por que você fez isso? Perguntei, finalmente. Ele sorriu de canto, seus olhos escuros me analisando. Porque era necessário. Necessário para quem? Ele não respondeu. Apenas pegou sua taça de vinho e tomou um gole, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Algo estava acontecendo. Algo muito maior do que uma simples vingança contra minha irmã. E, de alguma forma, eu estava no centro disso. O casamento de Bianca, que deveria ser um conto de fadas, havia se tornado um pesadelo. O noivo foi embora, os convidados cochichavam entre si, e minha mãe tentava, desesperadamente, salvar as aparências. Mas o estrago já estava feito. E Eduardo? Ele apenas observava tudo com sua calma calculada, como se cada detalhe tivesse saído exatamente como ele queria. Eu precisava de respostas. Saí do salão sem que ninguém percebesse e fui para o estacionamento. Meu coração batia forte. Não era só sobre Bianca. Algo me dizia que aquilo tinha mais a ver comigo do que eu imaginava. Minutos depois, Eduardo apareceu. Ele já esperava por mim. Você quer saber, não é? Disse ele, cruzando os braços. Eu assenti. Desde o começo dessa noite, eu sinto que você está jogando um jogo. Você sabia do que Bianca fez e usou isso no momento exato. Mas por quê? Por que agora? Ele me olhou por alguns segundos antes de responder. Porque eu precisava mostrar para você quem são as pessoas que te cercam. Franzi a testa. O que quer dizer? Eduardo soltou um riso baixo e passou a mão pelos cabelos, como se tentasse encontrar a melhor forma de me explicar. Sua família sempre te desprezou, sempre te fez sentir inferior. Mas ainda assim, você insistia em se agarrar a eles. Por quê? Aquela pergunta me pegou de surpresa. Porque, são minha família, não, e ele negou, firme. Família não é isso. Família protege, acolhe, cuida. Você foi humilhada a vida toda, e mesmo assim continuava buscando a aceitação deles. Eu só fiz o que eles fariam com você, se tivessem a oportunidade. O que ele disse me atingiu em cheio. Então era isso? Uma lição? Você me fez passar por tudo isso para me ensinar uma lição sobre minha própria família? Eduardo me encarou, seus olhos escuros analisando minha reação. Em partes. Mas não é só isso. Minha respiração falhou. Tem mais, não tem? Ele hesitou por um segundo, e então suspirou. Sim. Meu coração acelerou. Então diga.
Eduardo deu um passo à frente, reduzindo a distância entre nós. Sua expressão estava mais séria agora, sem o cinismo de antes. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Engoli em seco. Como assim? Ele desviou o olhar por um instante antes de voltar a me encarar. Eu sabia quem você era antes mesmo de nos casarmos. Minhas pernas fraquejaram. O quê? Eduardo continuou. Eu sabia da sua família, sabia do jeito que eles te tratavam. E foi exatamente por isso que me aproximei. Eu senti o ar faltar. Você me usou? No começo, sim. As palavras dele foram como um soco. Eu me afastei, sentindo meu corpo tremer. Por quê? O que você queria de mim? Ele respirou fundo. No início, eu queria vingança. Aquelas palavras ecoaram na minha mente. Vingança? Eduardo deu mais um passo em minha direção. Sua família, seu pai, ele arruinou a minha. Meus olhos se arregalaram. O quê? Ele assentiu. Meu pai era um empresário, dono de uma pequena empresa que fornecia materiais para a construtora do seu pai. Durante anos, ele trabalhou duro para manter os negócios. Mas um dia, seu pai quebrou o contrato e deu um calote nele. Minha família perdeu tudo. Meu pai, ele não aguentou a pressão e, Eduardo parou por um momento, desviando o olhar. Ele tirou a própria vida. Eu levei uma mão à boca, chocada. Meu Deus! Eduardo, eu não sabia. Ele riu sem humor, é claro que não. Seu pai seguiu a vida, continuou prosperando, enquanto minha família ficou na miséria. E eu prometi a mim mesmo que um dia faria ele pagar. Meus olhos começaram a arder. E foi por isso que se casou comigo? Para se vingar. Eduardo me olhou nos olhos. No começo, sim. Mas algo mudou. Engoli em seco. O quê? Ele hesitou antes de responder. Você. O silêncio entre nós era denso. Eu não sabia o que sentir. Eduardo tinha se aproximado de mim com intenções horríveis, mas, ao longo do caminho, ele pareceu ter mudado. Ou será que era só mais um jogo? Eu não sabia mais em quem confiar. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi minha mãe parada ali, seu rosto tomado pela raiva. Então é isso? Sua voz tremia de ódio. Você se casou com essa mulher só para se vingar? Eduardo ficou em silêncio. Eu sabia. Eu sabia que você não prestava. Ela se virou para mim, os olhos cheios de desprezo. E você? Como pode ser tão ingênua? Eu já estava cansada. Cansada das humilhações, das mentiras, de ser tratada como um peso. Respirei fundo e olhei minha mãe nos olhos. Pela primeira vez na minha vida, eu estou vendo as coisas como elas realmente são. Ela franziu a testa. O que quer dizer? Minha voz saiu firme. Que eu não preciso de vocês. Minha mãe arregalou os olhos, como se não acreditasse no que tinha acabado de ouvir. E naquele momento, eu soube que estava pronta para dar um passo que deveria ter dado há muito tempo. Mas antes disso, eu precisava saber o que Eduardo realmente sentia por mim. E ele teria que provar. Minha mãe ainda estava ali, parada, me encarando como se não acreditasse no que acabará de ouvir. Pela primeira vez na vida, eu não me sentia intimidada por ela. Eu estava cansada. Cansada de tentar agradá-la, cansada de buscar a aprovação de uma família que nunca me quis. Você enlouqueceu? Ela sibilou, dando um passo à frente. Como pode falar assim comigo? Cruzei os braços, mantendo minha postura firme. Pela primeira vez, estou falando como eu deveria ter falado há anos. Ela abriu a boca para responder, mas Eduardo interveio. Acho que está na hora de você ouvir uma verdade, Dona Marta. Minha mãe se virou para ele, os olhos cheios de desprezo. E o que você tem para me dizer, Eduardo? O que mais pode sair dessa sua boca suja? Ele deu um sorriso irônico. Apenas que sua sorte acabou.
Minha mãe riu, como se ele estivesse brincando. Você acha mesmo que pode me ameaçar? Eduardo tirou o celular do bolso e mostrou a tela para ela. Eu não preciso ameaçar. Os documentos já estão nas mãos da justiça. O riso dela morreu imediatamente. O quê? Ele continuou, a voz baixa, perigosa. Durante meses, venho reunindo provas contra seu marido e sua empresa. Desvios de dinheiro, lavagem, suborno. Todos os crimes que ele tentou esconder estão bem aqui. E sabe qual é a melhor parte? O nome da senhora também aparece em algumas transações suspeitas. Minha mãe ficou pálida. Você está mentindo. Eduardo riu baixo. Não estou. E dentro de algumas horas, toda essa sujeira virá à tona. Meu advogado já encaminhou tudo às autoridades. Minha mãe tremia. Não pode ser. Eduardo deu de ombros. Pode, sim. E vai acontecer. Ela se virou para mim, os olhos suplicantes. Filha, você precisa fazer alguma coisa. Eu cruzei os braços. Como você mesma sempre disse, cada um colhe o que planta. O choque tomou conta de seu rosto. Pela primeira vez, minha mãe percebeu que não tinha mais poder sobre mim. Ela me olhou como se visse uma estranha. Você não pode fazer isso comigo, eu não estou fazendo nada, falei, firme. Você fez isso consigo mesma. Ela abriu a boca, mas não conseguiu dizer mais nada. Apenas se afastou, cambaleante, e sumiu pelo estacionamento. Eu soltei um suspiro profundo. Estava feito. Quando olhei para Eduardo, ele me observava com um olhar intenso. Você finalmente se libertou. Assenti, sentindo um peso sair dos meus ombros. Mas ainda havia algo que precisava ser resolvido. E nós? Perguntei. O que acontece agora? Ele respirou fundo. Isso depende de você. Eu não sei no que acreditar, Eduardo. Você se aproximou de mim por vingança. Eu fui só uma peça no seu jogo. Ele segurou minhas mãos. No começo, sim. Mas em algum momento, isso mudou. Você mudou tudo. Eu queria acreditar. Queria confiar. Prove, pedi. Prove que não foi só um jogo. Ele me olhou nos olhos e, então, pegou algo no bolso. Um envelope. O que é isso? Ele colocou o envelope nas minhas mãos. Eu não quero que você ache que está presa a mim. Aqui estão os documentos do nosso divórcio, já assinados. Se quiser ir embora, se quiser recomeçar sem mim, está livre para fazer isso. Meu coração disparou. Eu olhei para os papéis, depois para ele. Eduardo estava sério, mas havia algo em seus olhos. Ele realmente estava me dando uma escolha. Eu poderia pegar aqueles papéis e sumir. Recomeçar minha vida longe de tudo aquilo. Ou... Soltei um longo suspiro, fechei os olhos por um instante, então, rasguei os papéis ao meio. Eduardo me olhou, surpreso. O que está fazendo? Encarei-o, sentindo um novo tipo de confiança dentro de mim. Estou escolhendo acreditar. O alívio tomou conta do seu rosto, e então, sem pensar duas vezes, ele me puxou para um beijo intenso. E ali, no estacionamento de um casamento destruído, eu finalmente tinha virado o jogo. Gostou dessa história cheia de reviravoltas e emoção? Então não esqueça de deixar o seu like, isso nos ajuda a trazer mais histórias incríveis para você. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E que tal compartilhar essa história com alguém que precisa de uma inspiração para dar a volta por cima? Envie para seus amigos e familiares agora mesmo. Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos saber o que você achou. Até o próximo vídeo.